Na breve época de ouro da internet, quando proliferavam blogs pessoais, salas de bate-papo e compartilhamento peer-to-peer de arquivos MP3, no que chamávamos na época de ambiente virtual, e nota-se aqui um certo saudosismo desse autor, o pesquisador franco-tunisiano Pierre Levy ganhou fama com livros que incensavam uma espécie de utopia tecnoliberal, projetada pelas potencialidades do tal novo mundo virtual. Termos como inteligência coletiva, democracia eletrônica e universos de escolha compunham o ideário de sua cibercultura, cujo substrato humano estaria nas comunidades virtuais formadas por pessoas interconectadas em rede. Os exemplos que o Pierre Levy lista no livro Cibercultura, de 1999, para ilustrar as comunidades virtuais são prosaicos. Fãs da culinária mexicana, amantes do gato angorá, fanáticos por uma determinada linguagem de programação ou leitores apaixonados por Heidegger, outrora dispersos pelo planeta, agora têm um lugar familiar para se encontrar e conversar. Se o filósofo Heidegger ainda tivesse vivo hoje, antissemita como foi em sua vida, não lhe faltariam comunidades virtuais para bater papo com seus semelhantes. Como se sabe, o atual ciberespaço está coalhado de grupos fascistas, misóginos, homofóbicos, racistas, golpistas e todo tipo de gente que utiliza as redes digitais para compartilhar ódio, raiva e bilis. O ódio é um afeto poderoso, que gera identificação com quem o compartilha e indignação de quem não o compartilha, ou pior, é dele alvo. Por isso, tanto nas redes sociais quanto em sites de notícias, sejam essas empresas jornalísticas ou não, o discurso de ódio, comumente voltado contra grupos minorizados e vulneráveis, como negros, indígenas, homossexuais, mulheres e minorias religiosas, e com viés político, no sentido de deslegitimar direitos, gera engajamento. Engajamento não aquele antigo sentido de engajamento como comprometimento político de sujeitos e práticas que visam a transformação social. Nada disso. Na internet, o engajamento é sobretudo quantitativo, um fenômeno mensurável pela interação dos usuários da rede com determinado conteúdo. Essa interação gera a produção de dados por meio de cliques, comentários, compartilhamentos e visualizações, engrossando o caldo de Big Data das corporações de internet. Há um outro fator que é fermentado pela cibercultura atual e que resulta desse compartilhamento afetivo, no mau sentido do termo afetivo, de comunidades misóginas, racistas, homofóbicas e fascistas, ou seja, da hipertrofia do ódio. O seu corolário é a atrofia da razão, que bloqueia a reflexão, a ponderação, o equilíbrio e a razoabilidade do pensamento. Historicamente, o definhamento da razão tem se mostrado um método eficiente para adubar o terreno no qual mentiras, notícias falsas e demais táticas de manipulação podem ser plantadas por indivíduos e grupos, guiados por seus interesses políticos e econômicos. Mais do que uma dissonância cognitiva, cuja existência ninguém há de negar, a receptividade da desinformação é favorecida por mediações que se utilizam do circuito de afetos e favorecem a construção ou manutenção de uma ignorância coletiva, hoje reverberada por vieses de confirmação em câmaras de eco e bolhas invisíveis. Nesses tempos em que o foguete da informação dá voltas ao mundo antes que possamos amarrar nossos cadarços, a ampla circulação de desinformação no ecossistema digital tem promovido um ambiente de poluição informacional. Diferentemente da língua portuguesa, o idioma inglês oferece 3 palavras para categorizar o que chamamos genericamente de desinformação, e que são tipos constituintes do que Wardle e Direction denominam de desordem da informação: misinformation, malinformation e disinformation. O prefixo mis de misinformation indica a ausência de algo, como quando a gente fala misunderstanding, I miss you, a ausência de uma pessoa, a ausência do entendimento. Daí o termo ser compreendido como informação incorreta. Algo falso que alguém compartilha acreditando ser verdadeiro. Já a má informação é aquela que tem conteúdo verdadeiro, ao menos parcialmente, distribuído sem autorização a fim de causar prejuízo a indivíduos ou instituições. E, finalmente, a disinformation seria o conteúdo falso que é produzido e distribuído com a intenção de enganar.
É a mentira deliberada, geralmente utilizada para benefícios políticos e financeiros. Essa última variação de desinformação é a que nos interessa investigar aqui, ou mais especificamente, a que Marco Schneider chama de desinformação digital em rede, cujo potencial destrutivo é ampliado pela misinformation, tanto quantitativamente, dado o alcance da comunicação digital, quanto qualitativamente, se considerarmos que, abre aspas para Schneider, a informação inexata, compartilhada entre pessoas que gozam de credibilidade recíproca, grupos familiares, amigos, correligionários, amplia seu poder de convencimento e raio de alcance. Fecha aspas. Bom, assim como o ódio, a mentira também gera engajamento nas redes. Notícias falsas são compartilhadas por quem acredita nelas ou por quem as faz circular por má fé. Interesse pessoal ou canalice. E são refutadas, desmentidas e denunciadas por quem age em defesa da verdade dos fatos. Em ambos os casos, retomando o livro contábil da Big Tech, o engajamento é medido pela interação dos usuários da rede com esse conteúdo, que gera a produção de dados por meio de cliques, comentários, compartilhamentos e visualizações, novamente dilatando o Big Data das corporações da internet. A socióloga Shoshana Zuboff usa o termo indiferença radical para se referir à postura das Big Tech em relação ao que é curtido, clicado ou compartilhado em suas plataformas, valendo-se do surrado discurso da neutralidade tecnológica para se isentarem de qualquer responsabilidade referente ao conteúdo disponibilizado por seus usuários. Então dizem as empresas da internet, a culpa não é minha, a culpa é da pessoa que postou esse conteúdo, esse discurso de ódio, essa informação falsa. No entanto, a ampla circulação na internet de discurso de ódio e de desinformação política, científica e ambiental, aliada ao aumento de comunidades virtuais terraplanistas, antivacinas e discriminatórias que financiam o impulsionamento de conteúdo desinformativo nas redes, isso é, pagam as empresas de tecnologia, as plataformas, para que seus algoritmos privilegiem a visualização de suas postagens, gera um tipo de engajamento que é estimulado a partir de critérios subjetivos de relevância inscritos nos algoritmos que organizam a informação, sendo tais critérios definidos segundo o interesse comercial das corporações bilionárias proprietárias das plataformas. Mais do que levantar dúvidas, esses fatos revelam as falácias a respeito de qualquer discurso de neutralidade técnica ou moral das plataformas, uma vez que essas se colocam como palco para os tipos de conteúdo que possam potencialmente viralizar e, consequentemente, monetizar. Nota-se assim que o novo regime de informação da era digital comporta uma economia política da desinformação, que prospera mediante a exploração de dados pessoais para fins de manipulação ideológica. Um estudo de 2019 do Índice Global de Desinformação estima que a receita gerada por publicidade programática de 20 mil websites classificados como propagadores de desinformação alcançou 235 milhões de dólares, sendo o Google Ads, a ferramenta de anúncios do Google, o maior serviço de mídia programática do mundo, presente em 70% das páginas de desinformação mencionadas. Uma receita de cerca de 86,7 milhões de dólares para a empresa com desinformação, segundo os dados do Índice Global de Desinformação. Outra pesquisa, do Massachusetts Institute of Technology, aponta que uma notícia verdadeira leva 6 vezes mais tempo para atingir pessoas nas redes sociais do que as famigeradas fake news, que possuem uma probabilidade 70% maior de serem compartilhadas na internet. Então, por apresentar maior potencial de interação e engajamento, a desinformação se torna ainda mais lucrativa do que a circulação de notícias verdadeiras, o que propicia a criação de uma indústria da desinformação que se torna parte integrante de uma cadeia de valor articulada a núcleos de distribuição e de financiamento de informações na internet, com as plataformas desempenhando um papel decisivo tanto na esfera da produção, via financiamento, como na da circulação, via redes sociais de desinformação. Bom, até aqui o foco dessa investigação esteve voltado para a grande empresa capitalista de tecnologia do novo milênio. Entretanto, seria impossível abordar o fenômeno da desinformação digital em rede sob o ponto de vista da totalidade
sem trazer à baila a atuação de forças políticas extremistas na propagação intencional de mentiras, falácias, embustes e caôs, alguns deles fatais para um oceano de vidas humanas, como os que viveram os anos pandêmicos desse início de década. A mais acurada representação desse pacto fáustico às avessas, firmado entre a política, a economia e a desinformação, jaz no multifacetado reino dos negacionismos. E aí, assim como a pós-verdade e as fake news, que foram eleitas em 2016 e 2017 como a palavra do ano por dicionários de língua inglesa, o termo negacionismo ganhou popularidade nos últimos anos, tendo sido incorporado ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras em 2021. A diversidade de expressões do fenômeno está documentada no Dicionário dos Negacionismos, de 2022, em mais de uma centena de verbetes assinados por autores e autoras das mais diversas áreas acadêmicas que introduzem temas como anti-intelectualismo, falseabilidade, fundamentalismo, revisionismo, pseudociência, teorias da conspiração, populismo científico, digital e sanitário e, claro, negacionismo climático, estatístico, estrutural, histórico e demais assintes ao intelecto humano. Os organizadores do dicionário propõem uma breve definição de negacionismos como, abre aspas, estratégias que, por meio da desqualificação deliberada da ciência, visam fins políticos, econômicos, morais ou outros. Fecha aspas. O caráter de intencionalidade sublinhado pelos autores, presente no tipo de desinformação que interessa discutir aqui, é frisado no verbete sobre negacionismo científico, que afirma que o fenômeno não deve ser visto como resultado da ignorância, mas, ao contrário, como responsável por produzi-la de modo deliberado. Aí aqui eu abro aspas para Simone Kropf, que assina o verbete Negacionismo Científico do Dicionário dos Negacionismos. Abre aspas. Sua definição se dá por seu caráter intencional e articulado para produzir e disseminar informações e dúvidas por meio de estratégias organizadas com o objetivo de contrariar evidências e alegações consensualmente reconhecidas pela comunidade científica. O negacionismo constitui-se como projeto atrelado a interesses extracientíficos. Ainda que dirigido a temas, a teorias ou a ideias específicas, o ataque à autoridade, aos consensos e às instituições científicas que os vocalizam e os sustentam, torna o negacionismo ameaça à credibilidade da ciência como um todo, e como tal, confronta a própria democracia. Bom, elevado à condição de agenda política e econômica no governo passado, o negacionismo científico custou caro ao povo brasileiro durante os penosos anos da pandemia de coronavírus. Em março de 2023, o país chegou ao número de 700 mil mortes registradas como decorrentes da doença, sendo 305 mil delas apenas no primeiro ano de pandemia. Um total de 13% das mortes em todo o mundo, embora o país só corresponda a 2,7% da população mundial. A gestão negacionista, que contaminou a política sanitária adotada no período do governo anterior, levou à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito em 2021, que dedicou mais de 200 páginas de seu relatório final ao tema. O capítulo da CPI da pandemia, chamado Desinformação na Pandemia, Fake News, que aborda a estrutura de produção e disseminação de notícias envolvendo o chamado, abre aspas, gabinete do ódio, fecha aspas, lista os diferentes núcleos de atuação e sua permeabilidade junto ao aparato governamental, fatos que escancaram o uso da administração pública federal para a disseminação de notícias falsas, segundo afirma a CPI da pandemia, o texto do relatório final. Com base nas apurações feitas pela CPI da pandemia, que incluem a documentação de postagens em redes sociais, muitas das quais apagadas depois por seus autores, e a seleção de dados capazes de demonstrar as conexões entre as contas dos envolvidos em plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, o relatório sustenta a comprovação da existência de uma organização estruturada em núcleos para atuar na disseminação de desinformação. Segundo o documento, os núcleos incluiriam funções específicas que vão desde a orientação estratégica das ações realizadas, com informes de diretrizes e prioridades de ação, até a atuação de grupos responsáveis pelo financiamento e impulsionamento de postagens nas mídias digitais,
com o garantido suporte político às decisões da organização, de forma a incentivar a população ao descumprimento das normas sanitárias impostas para conter a pandemia, incluindo a adoção de condutas de incitação ao crime. No chamado, abre aspas, núcleo de produção e disseminação das fake news, fecha aspas, estariam os responsáveis pela difusão de notícias falsas ou com conteúdo prejudicial ao tratamento da Covid-19. É nesse último grupo, entre políticos, influenciadores digitais, líderes religiosos e conservadores de base governistas, que estariam também médicos negacionistas, o que deveria ser considerado um oxímoron. Por si mesma, a atuação de cientistas e especialistas da área da saúde como mercadores da dúvida, fomentando desconfiança em relação às vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde e disseminando desinformação sobre a pandemia de coronavírus, já deveria ser alvo de questionamento ético, com o agravante de que esses profissionais emprestam confiabilidade a seus discursos por conta da autoridade que gozam entre a população. Ainda mais condenável, porém, é o protagonismo de um grupo de médicos e empresários no tratamento precoce do vírus à base de medicamentos comprovadamente ineficazes, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, atitude que custou a vida de parte significativa dos pacientes clientes da empresa Prevent Senior. A gravidade do caso estampa as mais de 100 páginas do capítulo do relatório da CPI exclusivamente dedicada às ações desta empresa, cuja necropolítica pode ser resumida na funesta orientação da conduta de seus profissionais em saúde. Óbito também é alta. Além da alta mortalidade por Covid-19 em todo o país, que no território Yanomami ganha status de genocídio, um dos trágicos resultados da desinformação em saúde se deu na queda da cobertura vacinal de crianças no início da pandemia, com o retorno de doenças como sarampo e a poliomielite que haviam sido erradicadas do solo brasileiro. O aumento da desconfiança da população em relação a vacinas adotadas e gratuitamente disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde é um evidente efeito da ação dos mercadores da fake science, incluindo aqueles encastelados no poder. Aqui, em solidariedade a mães, pais e responsáveis que manifestaram questionamentos genuínos quanto aos novos medicamentos da pandemia, é preciso fazer uma defesa sincera da dúvida legítima. E quem melhor para fazer essa defesa do que a ciência e a filosofia? Afinal de contas. A Simone Kropf, citada anteriormente, alerta que o negacionismo científico não deve ser confundido com a enunciação de dúvidas, incertezas e controvérsias legítimas, posto que esses são ingredientes fundamentais da produção e da certificação do conhecimento científico. A dúvida é condição inalienável da ciência, e quanto a isso não há dúvida. Também carece de sofismas o reconhecimento de que o saber científico herdou da filosofia tanto o cogito sistemático cartesiano de Descartes, o penso, logo existo, quanto a consciência sobre os limites da própria sapiência. Em seu estudo sobre a história social da ignorância, Peter Burke nos transporta àqueles que foram os primeiros a discutir a ignorância, há mais de 2.500 anos. Confúcio, o principal filósofo da China antiga, que diz que o verdadeiro saber está em saber o que sabemos e saber também que aquilo que não sabemos, não sabemos. E o velho mestre do taoísmo, Lao Tse, para quem conhecer o não conhecimento é a supremacia. Mais popular entre nós ocidentais, a premissa de Sócrates, que instiga seus interlocutores a terem consciência da própria ignorância, exerceu influência sobre a escola dos céticos e seus questionamentos acerca da confiabilidade dos diferentes tipos de conhecimento. Em sua perspectiva crítica de contraposição ao dogmatismo, o ceticismo foi decisivo na conformação do método experimental por meio do qual a ciência se constituiu historicamente, como empreendimento epistêmico, social e institucional específico. Está claro, portanto, que a questão não está no caráter ontológico da dúvida em si, ou seja, na dúvida sendo o que ela é, a dúvida legítima, mas no incentivo deliberado a um sentimento de desconfiança motivado por interesse pessoal, econômico ou político. Escrevi no prefácio do livro de Marcos Schneider, A Era da Desinformação. Se as ideias são consideradas formas do pensamento,
como propõe a perspectiva cartesiana que inaugura o período moderno, podemos admitir que, da mesma forma que se pode informar a mente com a verdade, pode-se deformar a mente com a mentira. Essa deformação, que tem acompanhado a história humana nas cruzadas medievais, na colonização e escravização dos povos, em guerras santas e em outros conflitos não abençoados, ganha novo fôlego no regime de informação da era digital, por meio da desenfreada circulação de discursos de ódio mormente propagados por fundamentalistas apócrifos e populistas da extrema-direita, com base em preconceitos religiosos proferidos em nome de Deus, da pátria, da família, seguindo a máxima do movimento integralista que tentou emplacar o nazismo no Brasil da década de 30. O mesmo ocorre com o negacionismo científico e ambiental, cuja retórica encontra abrigo em think tanks, como os que apoiaram os mercadores da dúvida na indústria tabagista do no século passado, que incitam a descrença em relação ao aquecimento global e o desrespeito à preservação de reservas indígenas e de áreas florestais como um todo, em sintonia com teorias econômicas neoliberais que deliberadamente ignoram os efeitos devastadores das crises financeiras, sanitárias e ambientais do capitalismo contemporâneo, com reveses drásticos que desembocam nas classes mais vulneráveis, tal como esgotos urbanos despejados em rios. Enquanto o mundo agoniza, o valor de marca das plataformas onde a desinformação, o ódio e o negacionismo reverberam segue em alta, fomentando a produção da ignorância coletiva que dá suporte à dominação de um grupo sobre outro e o encorajamento a ambos a naturalizar sua relação de desigualdade. E encerrando o capítulo, uma frase de Peter Burke: a ignorância dos dominantes os impede de questionar seus privilégios, enquanto a ignorância dos dominados os tem impedido, muitas vezes, de se rebelar.